A série 60 sempre foi uma das mais utilizadas pelos gamers, tendo aí a 1060 há anos, lá na frente em primeiro lugar entre os hardwares mais utilizados na Steam. Aparece também a 2060 e a 1660. Eu tinha uma caixa da 1060 aí pra mostrar, mas sei lá onde é que foi parar, né? Ela tá ficando velhinha. Acho que foi pro lixo, hein? Então, é claro que quando a gente tem o lançamento da série 3000, sendo a 3060, ela merece uma atenção especial. E a gente vai estar fazendo review aqui para vocês. E nesse momento que está tão difícil aí, tem pouca placa no mercado, e as que estão no mercado, né, o preço está subindo, né, os básicos ali da curva de oferta e demanda para o pessoal que curte economia. Então, esse lançamento está sendo muito bem-vindo, até porque a Nvidia está tentando tomar medidas para que os mineradores não peguem todas essas placas e acabem saindo do mercado. E a gente espera que essas medidas realmente ajudem, né? Gerou muita controvérsia aí, mas para mim, na minha opinião, é mais gente tentando capitalizar em cima do tópico que está quente no momento. Então, já que a gente está recebendo essa placa, vamos torcer que essas medidas deem certo e que a gente tenha mais disponibilidade e um preço mais justo, né? Porque nesse momento está difícil ter preço justo. Então, vamos entrar em mais detalhes e vamos começar o vídeo. Então tá, pessoal, recebemos aqui uma caixa. Vamos ver o que tem nessa caixa. Acho que é uma 3060, hein? Não é aquele unboxing fake, aqui eu vou fazer um unboxing real, ó. Posso até cortar a caixa aqui e fazer merda. Fazer na frente de vocês. Olha o jeito que o Arigo abre a caixa, tudo errado. Vamos ver se veio a placa certa também, né? Pra ser, hein? Porra, placa errada, velho. Pera aí. Agora sim, agora sim. Vamos ver o que vem aqui. Pô, cara, veio uma placa do RMA lá, acabou de chegar junto. Olha aí, olha aí. Olha só. Aí, ó. RTX 3060. Azar, hein? O galo velho aqui recebendo pro lançamento. Vamos botar isso aqui pra lá, depois a gente recolhe. Vamos então abrir com mais carinho aqui a caixa, né? A gente não quer estragar a caixa. Vou começar com esses plásticos aqui. Puxar o plástico com jeitinho. Depois a gente dá uma acelerada na edição, porque ninguém merece, né? O cara vai tirar o plástico jeitosinho. Aí. Foi. E agora a famosa caixa preta. Caixa preta. Esse aqui é o modelo, é da Galaxy. Deixa eu ver se tem um modelo escrito aqui, ó. Modelo 1 clique OC. Um modelo bem comum aí no mercado. Provavelmente vai vir com um preço decente, né? Apesar de que hoje está tudo caro, né? É difícil ter um preço decente. Mas eu acredito que entre as 3060 essa vai estar bem posicionada. Então, agora na caixa preta, né? Pode mostrar aqui a caixa preta sendo aberta. Acho que sei se assim fica melhor. Aqui outra caixa, agora a gente abre, tira. Rivetinho da Galaxy. E vem informações de instalação, coisa que todo mundo já sabe, né? Quase todo mundo já sabe. E aqui a plaquinha. Placa relativamente pequena. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver qual é a cara da placa. Vamos ver qual é a cara da placa. Aqui. A placa tem um black platezinho. Ó, maneiro esse aqui, ó. O back plate ele vem furado aqui, ó, para poder dissipar melhor o calor. Embora se viesse aqui atrás do chip seria mais interessante, né? Mas aqui já ajuda na dissipação. E dá pra ver pelo PCB aqui, ó, bem curioso. Ele segue aquele estilo da Nvidia da série 30. O PCB ele não vem até o fim, né? Então, bem interessante. Mas depois a gente vai desmontar a placa e a gente vê tudo certinho. Porque agora, rapaz, agora é hora da gente testar isso aqui. Senão a gente vai ficar atrasado, né? Não dá pra todo mundo lançar o vídeo e o cara lançar o vídeo atrasado. Então, a gente segue o vídeo depois que eu fizer os meus testes. Pessoal, vamos dar uma olhada então nas especificações técnicas da RTX 3060. Ela está equipada com o chip GA106. É a primeira versão desktop a estar com esse chip. Eu acho que no notebook ele já foi utilizado, mas para desktop ele está fazendo a estreia. A 3060 Ti usava o chip GA104, que é o mesmo da 3070. Então essa é a primeira vez que a gente está vendo o chip TU106. Ele é um chip pequeno, ele é bem menor que o da 2060. Ele tem 276 mm².
Em comparação, o da 2060 é um chip bem maior. É um chip de 445 milímetros quadrados. Então, quando a gente abrir e olhar a diferença, vão ver que esse chip é bem menorzinho. O que acontece? Na placa 2060, a gente tinha o mesmo chip da 2070, que era o TU-106 também. Então, aqui na 2060, a gente tem o chip que é o TU-106 e ele está com parte do chip desabilitado. O chip com mais partes habilitadas está sendo usado na 2070. Então, por isso que a gente tem essa diferença de tamanho, além da questão da litografia, né, que passou de 12 para 8 nanômetros. O que mais tem de diferente nessa arquitetura? Se vocês olharem as especificações, vão dizer: "Bah, meu, tem 3.000 e poucos CUDA cores." 3.000 e quanto? 3.584. E essa daqui tinha só 19.920. Fizeram uma mágica? Botaram um monte de CUDA cores num negócio menor? É meio que um marketing da NVIDIA isso aí, porque eles melhoraram a arquitetura a ponto de conseguir executar tanto ponto flutuante, FP32, quanto inteiros, int32, no mesmo CUDA core. Eles têm dedicados. Em Turing, a gente conseguia fazer execução concorrente também. A gente tinha cores que conseguiam rodar ou int32 ou FP32 no mesmo ciclo. Agora, em Pascal, que não tinha essa execução concorrente, a cada ciclo de clock, a gente podia só rodar ou FP32 ou int32. Então a gente foi tendo uma melhoria em execução concorrente ao longo do tempo. Mas, eles decidiram reportar que cada SM agora tem 128 CUDA cores. Não vai se refletir em performance, tá, pessoal? A gente vai ver depois, mas eu acho que foi mais um marketing assim da NVIDIA. Então, se vocês olharem esse monte de CUDA cores, fique um pouco espiado, tá? Mas vamos seguir com as especificações. A gente tem coisas bacanas aí nessa placa. A gente tem também 12 GB de memória de vídeo, e esses 12 GB vão ser importantes para a gente trabalhar com Ray Tracing, tá? Depois, quando eu comparar com a 2060, vocês vão ver que tem situações em que falta VRAM na 2060, que não vai ter um problema aqui. Muita inconsistência na 2060 em alguns testes, como o do Cyberpunk, tá? Essa memória aqui também, ela está trabalhando uma frequência mais rápida. São 15.000 MHz. Em compensação, a 2060 era 14.000. Então a gente tem 1.000 MHz aí de melhoria em termos de frequência de memória. O que é estranho, porque não existe uma memória de 15.000 MHz. Se a gente olhar no site da Samsung, essas memórias são da Samsung, que tem na minha placa, só existe 14 ou 16. Eu suspeito que seja um módulo de 16 com downclock para 15, tá? Tanto que no overclock eu consegui arregaçar essa memória. Overclock, velho, overclock! Mas enfim, seguindo adiante. A gente tem a questão da banda de memória, né? São 6 controladores de memória planejados, como também era assim na 2060. Então o que acontece? A gente vai ter os chips de 1 ou de 2 GB nesses controladores de memória. Eu já expliquei isso bem em outro vídeo lá do Xbox Series X, desculpa. Expliquei direitinho e dizia que a gente tem um controlador de memória e a gente só pode usar um tipo de chip ali. No caso, como são 6, a gente tinha duas opções para essa placa. Ou era 6 GB ou 12 GB, né? Que o pessoal fica se perguntando: por que a NVIDIA pegou e botou mais gigas nessa placa, mais memória de vídeo, do que na 3060 Ti, que na 3070, que até na 3080, né? Bizarro. Mas é justamente por isso. A gente só pode ter chips de densidade de 1 ou 2 GB. Não existe memória de 1.5 GB GDDR6 à venda, né? No site da Samsung vocês podem olhar o catálogo e vão ver que é isso. Então eles optaram por dar mais memória para a plaquinha, mesmo que pareça bizarro. É assim que funciona, faz todo sentido, porque assim, eles podiam usar esses modos de 1 ou de 2 GB nesses 6 contadores de memória, totalizando assim 12 GB, eles optaram pelos de 2 GB. 6 vezes 2, 12. Em termos de frequência da placa, ela opera quase 100 MHz a mais aí em relação a 2060, né? Não é um boost muito grande aí de frequência. Acho que o nodo esse da Samsung, ele fica mais ou menos similar aí ao nodo que era de 12 nanômetros da TSMC. Então a gente não tem um ganho tão grande de frequência como a gente viu nas placas da AMD que estão trabalhando agora no nodo de 7 nanômetros da TSMC. A NVIDIA, por optar pela Samsung, eles provavelmente tiveram uma redução de custo aí, já que a TSMC está muito ocupada, até produzindo os chips da Apple agora. A AMD, Apple, muitos clientes, né? Está concorrida a linha de produção lá. O pessoal não está dando vazão de conseguir produzir os chips para poder botar nas placas. Então, foi uma alternativa da Samsung para conseguir aumentar tanto a margem de lucro quanto aumentar também o suprimento aí das placas no mercado. O preço sugerido dessa placa é $329, mas a gente sabe que o preço sugerido hoje em dia está muito complicado porque
tem muita pouca placa no mercado, né? O preço está subindo das que sobraram aí, está ficando bem complicado. O preço da 2060, né, o modelo anterior, era 349 o preço sugerido. Então, em tese, teria uma reduzida aí, né? Mas na prática, com o dólar alto, a baixa disponibilidade, muita procura, né? Muita procura por essa placa e pouco suprimento para comprar, os preços acabam subindo, infelizmente. Vamos ver se a gente vai ter uma ajuda aí com a questão da mineração, que eu vou discutir depois, ou de repente a gente faz outro vídeo com isso. Tá? Então agora a gente vai dar uma olhada na placa por dentro, eu vou desmontar ela e a gente vai conferir a performance dos jogos e na mineração logo na sequência. Passando agora para os testes, começando com o Cyberpunk 2077, a gente testou ele em Full HD 1440p com e sem DLSS e Ray Tracing. No primeiro teste em Full HD no alto, dá para ver que a placa tem mais que o dobro de performance da RX 580. E embora isso pareça muito bom, a situação começa a ficar bem menos empolgante quando a gente olha para a RTX 2060, apresentando um ganho bem pífio de apenas 13%. Testamos também em 1440p e o resultado foi bem parecido, nada que chame muita atenção. Agora, ligando o Ray Tracing no médio, junto com o DLSS no balanceado, as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. Isso porque a RTX 2060 começa a ser penalizada pela falta de memória de vídeo. Observem a utilização aqui no overlay. Já estamos no limite dos 6 GB no final do primeiro teste, onde a média FPS foi 44. No segundo teste, essa média já cai para 35 e no terceiro, 32. Acho que isso explica bem a decisão da Nvidia de adotar 12 GB para a sucessora da 2060. Bom, agora que a gente já viu um jogo onde a Nvidia se deu melhor, vamos para um onde ela tenha se dado mal, o Assassin's Creed Valhalla. Aqui, a RX 580 não fez tão feio quanto no Cyberpunk, mas ainda assim não conseguiu entregar 60 FPS no alto, com a 3060 ficando em torno de 66% à frente. Em relação a 2060, mais uma vez a gente vê ganhos pífios, apenas 11% à frente. E quem rouba o show aqui é a 5700 XT, liberando o placar por uma boa margem. Em 1440p, essa margem diminui um pouco, mas não o suficiente para tirar a coroa da placa da AMD. Passando por Red Dead Redemption 2, a gente tem os resultados mais interessantes até aqui. Primeiro porque foi o jogo onde a 3060 abriu a menor margem em relação à RX 580, mas mesmo assim foi 57% melhor. Segundo, porque foi o jogo onde a 3060 obteve a maior vantagem em relação à 2060, foi de 19%. E terceiro, porque a briga pelo topo foi bem acirrada, e surpreendentemente a 3060 torada no overclock conseguiu ficar no top 3, embora um pouquinho pior no 1% low. O Shadow of the Tomb Raider é o próximo jogo da lista, e assim como no Cyberpunk, dá para ver claramente que a Nvidia leva uma vantagem aqui. Inclusive, a 3060 consegue bater até mesmo a RX 5700 XT aqui. Também abriu uma margem bastante expressiva em relação a 580, entregando em torno de 90% a mais de frames. Agora, com Ray Tracing, mas sem DLSS, a gente consegue botar a 1080 Ti no comparativo para ter uma ideia. E o resultado é bem interessante. Ela tem uma performance parecida com a da 2060. Já a 3060 abre a maior margem em relação à 2060, um ganho de 24%. Com DLSS, esse ganho diminui, ficando na casa dos 17%. E para encerrar os games, a gente vai dar uma olhada no Watch Dogs Legion, que é um jogo onde a AMD volta para a briga. Dessa vez, a 580 volta a sair um pouco melhor, inclusive segurando 60 frames por segundo boa parte do tempo. Mesmo assim, a 3060 fica 63% à frente. Já em relação à 2060, vemos a menor vantagem até aqui, 9,6% a mais de performance. Em 1440p, o escalonamento é bem semelhante e não temos muitas novidades. Mas com Ray Tracing e DLSS, mesmo em 1440p, a 3060 consegue segurar os 60 frames por segundo na maior parte do tempo, o que é bem interessante. Mas a margem para 2060 continua muito pequena, são míseros 12% a mais de performance.
Então a gente analisou jogos aí, novos jogos bastante pesados, e a minha conclusão sobre essa placa é a seguinte. Vou até tirar o óculos para fazer a conclusão. E a conclusão é a seguinte. Se vocês têm uma placa a nível de 1060 ou 580, sim, esse é um upgrade válido, tá? E vocês vão poder curtir Ray Tracing agora. Se vocês têm uma placa como uma 2060, não vale a pena trocar. O uplift é muito pequeno, né? Não é o mesmo salto que a gente teve na 3060 Ti e na 3070, né? Onde a 3070 equivale mais ou menos a uma 2080 Ti e a 3060 Ti talvez equivalendo a uma 2080 Super, né? A gente não chegou a ficar numa 2070 Super, infelizmente, a gente ficou mais próximo de uma 2070 ou uma 2060 Super. Então, para quem tem uma 2060 normal ou uma 2060 Super, definitivamente não vale a pena upgrade. Para quem tem uma 2070, praticamente o mesmo nível de performance. Talvez se vocês tenham uma 1660 e quiserem aproveitar Ray Tracing, vale a pena, mas sinceramente eu seguraria aí ou pegaria uma 3060 Ti ao invés dessa placa, porque a performance dela, para mim, não veio dentro do esperado, tá? Eu achei que ia vir forte que nem as outras placas. Em questão de mineração, está fazendo 21 MHz por segundo. E em relação aí à controvérsia de a NVIDIA está querendo capar nos drivers, isso não vai dar certo, isso é pior porque aí vocês não vão poder minerar também, eles vão começar a usar a placa de mining. Olha pessoal, isso é uma situação bem complicada, tá? Quem está tirando suas conclusões sem ver isso funcionar, eu acho que está muito precipitado. Porque uma das coisas que eu acho interessante nesse momento é que hoje a NVIDIA não tem uma previsibilidade de mercado. Eles não sabem se essas placas aqui, se eles estão indo para gamers ou mineradores. Eles não têm nem ideia. Vai lá para a loja, para o retailer, alguém compra. É minerador? É gamer? Eles não sabem. No momento que eles segmentam a placa, eles vão ter essa informação. Então eles vão ter uma ideia de quanto que é a demanda para o gamer e quanto que é a demanda para a mineração. Claro que se for mais rentável vender para os mineradores, eles vão injetar muito mais placa para os mineradores. Mas esse é um movimento que eu vejo que eles estão buscando informações. E tendo essas informações também, elas podem pelo menos manter um nível mínimo de estoque para os gamers, né? Então é um movimento que eu acho interessante. E não é só uma questão de o cara vai hackear o driver, vai trocar a BIOS e vai funcionar, né? As placas da linha Quadro também usam o mesmo chip, tá? Por que o cara não pega uma placa que custa, sei lá, 1/10 do preço, faz um flash na BIOS, hackeia o driver e acaba usando uma placa que poderia ser uma Quadro, caríssima, né? Não funciona bem assim. Por que ninguém até agora conseguiu liberar os limites de clock lá da série 6800 XT, 6900 XT da AMD, né? O driver está limitando lá. Aqui eles estão dizendo que é um handshake em conjunto da BIOS com o driver com a placa, né? Então parece uma coisa bem complicada, uma coisa semelhante ao que a gente tem nas GPUs Quadro, né? Quem está falando isso pode estar falando uma tremenda besteira, mas a gente só vai descobrir isso com o passar do tempo. Então não tomem conclusões precipitadas sobre isso. Eu acho que pode ser um movimento sim, ganha-ganha. É óbvio que a NVIDIA não está aí para ser amigo de ninguém, né? Se eles fizerem mais dinheiro na mineração, eu tenho certeza que eles vão pegar e vão começar a usar os chips que poderiam estar indo para gamers e botar para mineração. Mas, da forma que foi colocado, eles vão reaproveitar os chips que não tiveram qualidade para chegar em clocks tão altos para botar para essas GPUs de mineração, né? Então, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer essa história. E eu posso elaborar mais a minha opinião em outro vídeo. Mas eu acho que a NVIDIA está ferrando com vocês porque agora vocês vão ter que comprar uma placa para mineração e uma placa para jogar, né? Não é bem assim, pessoal. Esse assunto é bem mais complicado, tá? Então, é isso, é o meu review. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu traga uma análise mais completa depois de outras coisas mais técnicas. Mas é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Para curtir mais maluquice do Casual Gamers, entra lá no Twitch e segue a gente, Casual Gamers Brasil. A cada novo seguidor, um Xbox pega fogo. E para acompanhar os nossos testes na íntegra, já editados, sigam também o nosso canal aqui no YouTube, Casual Game Test e Benchmark. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem no sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!